no teu nome. Amém. Obrigado, queridos, graça e paz a todos os irmãos. Eu quero começar nessa noite justificando a ausência dos presbíteros Miguel Guedes, filho está em Natal, fazendo tratamento de saúde. O presbítero Petrônio está em missão pelo batalhão de polícia, e o presbítero Jefferson, que está em Jardim do Seridó como obreiro do presbitério, e nesse momento também ele está pregando a palavra naquele lugar. Então, meus amados, dito isto, convido você a abrir a palavra do Senhor, que encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos que vão do 23 até o 29. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo do 23 até o versículo 29. Os irmãos estão conseguindo ouvir bem? Aí todos estão me ouvindo bem? Eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos podem acompanhar com um olhar sobre o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Queridos, vendo aquele que é invisível, é a mensagem dessa noite. A verdade é que teremos que enfrentar desafios imensos em nossas vidas, sejam tragédias, sejam tristezas, sejam decisões importantes que teremos que tomar, decisões essas que vai moldar parte da nossa existência. Se nós vamos nos contentar com os prazeres transitórios deste mundo, ou vamos buscar as coisas que são eternas. Se vamos nos deter no visível e abrir mão daquilo que é invisível, mas que é poderoso para transformar e para fazer a nossa história uma história diferente. Nesse capítulo 11, nós temos a galeria da fé. Homens que, provados pelo tempo, deixaram a sua história registrada como a história daqueles que viram aquele que é invisível. Aqueles que venceram grandes lutas e enfrentaram os problemas que jamais imaginávamos. Podemos imaginar e também suportar como aqueles que foram cerrados pelo meio, por amor a Jesus, porque contemplavam aquele que é invisível. E a fé desses homens moveram as suas vidas de tal maneira que o registro que fica nessa galeria é de homens vitoriosos em Cristo Jesus. Homens que entenderam e acreditavam que Deus está do lado daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Homens que aceitaram com alegria a missão e a confiança e a tarefa de que Deus jamais os abandonaria. Homens que no seu quadro de história deixa marcado a lição que a minoria com Deus é melhor do que a maioria com o mundo. Então, meus amados irmãos, de fato o que moldou a vida desses homens queridos foi a fé. Pela fé, como um instrumento poderoso, pôde moldar uma vida que glorificou a Deus e ficou na galeria de honra e não da vergonha. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando você fraqueja e desanima e contempla o material e não se apega ao invisível, você, embora venha com uma vida colorida, pode se tornar uma vida de vergonha. Quando troca Jesus
pelos prazeres transitórios deste mundo, pelos sentimentos nascido e nutrido no seu coração, deixa de amar a Deus verdadeiramente como Ele é. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, meus irmãos, são as características daqueles que viu o Deus invisível. Acompanhe comigo no versículo de número 23, que todos eles foram movidos pela fé. O versículo 23, aqui tem um instrumento. A instrumentalidade que move o homem é a fé. As suas escolhas são movidas pela sua fé. Aquilo que ele busca é movido pela sua fé. Aquilo que ele enfrenta é movido pela sua fé. Então a fé em Hebreus é a certeza das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. É a pessoa que é capaz de se apegar ao invisível como se fosse real, ou se tornasse cada dia mais real em sua vida, até se tornar e ele tomar posse daquilo que espera. Observe, meus irmãos, que com o instrumento da fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais. Ele foi ocultado por causa da fé. E diz que ele fez isso sem temer a fúria de Faraó, por causa da fé. Eles não ficaram de forma nenhuma amedrontados, porque mais uma vez pela fé, quando já homem feito, Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Se no primeiro momento ele foi ocultado pelo pai, preservado pelo pai pela fé, agora Moisés pela fé faz a sua pública profissão de fé e se recusa a viver os prazeres transitórios deste mundo, para viver a glória eterna que o esperava. Então, meus amados, chega um momento que você jovem vai ter que decidir, vai ter que fazer sua escolha, e a sua fé fará toda a diferença. É a fé que vai mover você na direção certa, se você vai aceitar ser chamado príncipe deste mundo ou servo de Deus no mundo que lhe espera, eterno e espiritual. Então, meus amados, eu quero nesses pontos dessa noite mostrar com clareza a importância da fé e de estar apegado naquele que é invisível e não nas coisas que se vê, pela fé. Observe o seu nascimento especial. Ele nasceu de uma forma especial e foi visto pelo seu pai de forma especial. Os pais precisam ver que os seus filhos são importantes. Isso é possível pela fé. Pela fé, o pai enxerga dos seus filhos um homem e uma mulher vitoriosa. Ainda pequenos, pela fé, ele já os vê grandes, trilhando os caminhos da glória que honra a Deus e glorifica a Trindade. Então, nós temos aqui um exemplo do nascimento que temos que ter. João 3, no versículo 3 a 7, a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 7 do 3, não te admires que eu te disser, importai-vos nascer de novo. O novo nascimento é um ponto importante na nossa vida e que deve ser percebido, nutrido, alimentado para a glória de Deus. Ele ainda diz no capítulo 2 de Efésios, no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Se antes eu estava longe, eu agora estou aproximado pelo sangue do Cordeiro de Deus, à presença do Pai. Observe, meus amados irmãos, que essa instrumentalidade da fé fez com que o seu pai pudesse enxergar nele uma criança especial. E ele, pela fé, ele o escondeu e ele não temeu a fúria de Faraó. Observe, meus irmãos, que esse pai disse: eu vou preservar o meu filho, não importa o que vai acontecer, não importa a pressão do mundo, não importa o que vão dizer, esse filho é especial e eu vou cuidar dele. Isso deve ser a praxe de todos os pais aqui presentes. Veem em seus filhos uma pessoa extremamente especial, que precisa de cuidados especiais, que precisa nascer de novo.
que precisa fazer sua pública profissão de fé, porque o texto diz: vendo uma vida separada, que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Mas tudo isso começou porque um pai olhou para ele e viu nele uma criança especial. Não importa, meus irmãos, apenas o cuidado do pai quando o filho é pequeno. Importa que pela fé o filho, já feito homem, já feito mulher, tome a decisão correta na sua vida, porque as seduções deste mundo estarão sempre buscando afastá-los de Deus. Sempre haverá uma sedução atraente para que vocês sejam sucumbidos a essa ideia do prazer transitório deste mundo, abrindo mão dos prazeres eternos, das glórias eternas que teremos nos céus. Então veja, meus irmãos, que ele buscou uma vida separada. Ele tinha tudo para continuar no palácio de Faraó, desfrutando de tudo que o palácio lhe oferecia, mas ele se recusou. Ele disse: eu não quero isso para a minha vida, eu quero seguir o caminho que Deus preparou para mim e o meu pai reconheceu na minha vida. Então veja, meus irmãos, e ele ainda diz no versículo 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios. Um dia teremos que fazer essa escolha, meu amado irmão. Nem sempre o povo de Deus são agradáveis, deveriam ser, mas nem sempre são. Às vezes sofremos no meio do povo de Deus, às vezes temos que enfrentar lutas no meio do povo de Deus, mas Moisés preferiu sofrer, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Meus irmãos, aqui não é simplesmente o povo de Deus lhe maltratando, mas ele com o povo sofrendo, mas muitas vezes o povo também cobrando, o povo exigindo, o povo questionando, mas ele preferiu tudo isso do que viver os prazeres transitórios deste mundo. Será que uma vez já você não pensou em deixar a igreja? Será que alguma vez o diabo já não disse para você que o mundo anterior era melhor? Pois saiba que Moisés tinha claramente em sua cabeça que a vida com o povo de Deus, sofrendo com eles, era melhor do que viver no palácio, cheios de benefícios, cheios de vantagens deste mundo, cheio de prazeres oferecidos. Então, meus amados irmãos, é melhor estar sofrendo no deserto com Deus do que no paraíso sem Ele. O que parece ser prazer, e veja como o texto diz: os prazeres transitórios deste mundo. A Bíblia não nega que há um prazer neste mundo. Há de fato, meus irmãos, um prazer neste mundo. Esse prazer é oferecido escancaradamente para todos nós, mas cabe a mim e a você saber o que é melhor para a nossa vida. Muitas pessoas destroem uma carreira toda pelo momento de prazer que nunca deveria ter acontecido. Podemos acabar nossa vida em um minuto, meus irmãos. Lembre-se da fome de Esaú, que trocou sua primogenitura, o seu direito de porção dobrada na herança de primogênito, por um prato de lentilha, por um prato de sopa, quando ele teve fome. Cuidado com as suas carências, seja emocionais, sexuais, seja existenciais. Cuidado com elas. Elas podem te destruir no minuto aquilo que Deus preparou para uma vida toda. Moisés, sabendo disso, ele então se recusou e ele preferiu ser maltratado, caminhando naquele deserto, sofrendo privações, sofrendo acusações, do que estar no palácio dourado do Egito. Que essa seja a minha e a sua decisão também. Observe, meus amados, que agora ele não é mais visto através de uma nuvem de pecado, como diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Não há mais essa nuvem diante de Moisés que o separa de Deus. A sua escolha de servir ao Senhor o aproxima cada vez mais. E por causa disso, por essa fé, ele experimenta o sobrenatural. E aí o texto diz que pela fé, no versículo 28, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E naquele dia, ele passou o sangue nos umbrais e nas vigas da porta, só não passou na soleira, para que o sangue não pudesse ser pisado. E ele, passando o sangue do cordeiro nas portas, o vingador, a morte, não entrou naquele lugar. Então ele experimentou o sobrenatural, porque pela fé ele decidiu que ia servir ao Senhor em integridade de coração e de alma, para que as coisas na sua vida e de seu povo pudessem ser diferentes. Então, meus amados, que seja a decisão de todos nós, que você escolha o sangue do cordeiro na sua casa, na sua vida, na sua história, do que deixá-lo pelo prazer transitório deste mundo ou uma escolha sedutora. E ele teve, então, meus amados, uma vitória inigualável. Versículo 29, pela fé eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Este homem que resolveu escolher a fé no invisível pôde passar o mar como se fosse terra seca, passar pelos desafios perigosos e com potencial de trazer temor. Você imagine passar aonde havia o mar, uma barreira de 2 lados de águas imenso do seu lado, podia se fechar a qualquer momento, mas ele passou como se não existisse, como se fosse uma estrada em terra seca, por causa da fé. Foi a fé que fez Moisés realizar todas essas coisas. Eu lhe pergunto, como está a sua fé? Precisamos cuidar da nossa fé. É a fé que nos move, é a fé que nos dirige, é a fé que nos livra, é a fé que nos leva à vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, tudo que você faz vindo ao culto, cantando, adorando, dando sua oferta, jamais agradará a Deus, porque sem fé é impossível agradar. Que você possa nessa noite valorizar o que é mais importante na sua vida, a sua fé. Que ninguém a tire, que ninguém a roube, que ninguém usurpe esse bem precioso que move montanhas, que move vidas, que liberta pessoas, que nos livra do pecado e do mal, porque essa é a fé que faz a diferença. Observe, meus amados irmãos, ainda que nós não temos apenas a característica daquele que viu o invisível, mas os desafios daqueles que viu aquele que é invisível. Veja o versículo 25, que eles suportam o sofrimento, preferindo ser maltratados junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É a fé que faz você suportar o sofrimento. Hoje vivemos o tempo de pessoas muito frágeis. Passou aquela geração dos resilientes, pessoas capazes de enfrentar grandes pressões na vida e se manter inabalável. As pessoas estão jovens. Hoje eu tive a notícia pela irmã Socorro de uma jovem já com distúrbio mental, pessoas que estão com surtos psicóticos, pessoas que não conseguem mais lidar com a realidade deste mundo e a sua complexidade. E a resposta para isso é porque o mundo está perdendo a fé, buscando na razão aquilo que ela não pode dar. A razão sempre é maravilhoso e devemos usá-la, mas a razão é incapaz de lidar com a realidade de um sofrimento, da perda de uma pessoa querida, da perda do emprego, da fome, da nudez, porque só a fé é capaz de lidar com isso. Por isso, meus irmãos, só a fé nos leva a suportar o sofrimento, as decepções, as separações e tudo aquilo que move poderosamente o coração de um homem. E ele preferiu, porque ele tinha fé, meus irmãos,
Às vezes somente só o vale do sofrimento é que nos faz ver aquele que é invisível, porque há um lado de Deus que só conhecemos nas grandes tormentas que enfrentamos na vida. Jamais iremos compreender Deus de uma forma mais plena do que enxergá-los na turbulência do nosso ser. Eles enfrentaram também a solidão. No versículo 27, ainda como instrumentalidade da fé, ele disse: ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Passou 40 anos pastoreando ovelhas solitariamente, porque todo mundo sabe que a vida do pastor em Israel era uma vida solitária. Enfrentava o inverno, enfrentava o calor, enfrentava o orvalho, enfrentava a noite escura, para que as suas ovelhas pudessem ficar seguras. 40 anos assim de solidão, 40 anos, e depois de 40 anos, ali com as suas ovelhas, olha para um arbusto e ele está queimando, há uma luz sobre ele, e ele então curiosamente se aproxima e percebe que o arbusto, ele não se destrói. E ele vê essa sarça que está aqui de frente deste púlpito, a sarça ardente que queima e não se destrói. E ele tenta se aproximar e uma voz lhe diz: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Deus disse: essa sandália do Egito não serve para mim. A sandália do mundo, a roupa do mundo, as coisas do mundo não servem para mim. Tira, e se aproxima, e ele vê a voz ele não consegue ver a face de Deus, mas ele vê o invisível se manifestando, e ele recebe do Senhor a missão: tire meu povo do Egito, tira meu povo de lá. E mais 40 anos peregrinando no deserto, enfrentando solidão acompanhada, incompreensão, porque pela fé ele viu aquele que é invisível. Você passaria por isso, meu irmão? Aguentaria isso? Somente a fé é que pode proporcionar essa capacidade. A solidão só pode ser vencida por aqueles que têm muita fé. É a fé que nos livra e nos dá a certeza que estamos sempre acompanhados, ouvindo a voz de Deus que diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somente pela fé ouviremos essa voz. A mente racional vai dizer: está sozinha, está sozinho, abandonado pelos filhos, abandonado pelos amigos, abandonado pela igreja. É isso que a sua mente vai dizer. Mas pela fé você diz: o Senhor me ama, está do meu lado, e não importa o que aconteça, eu estarei feliz. Somente pela fé podemos enxergar essa realidade. Então ainda veja, meus irmãos, que eles também encararam a vergonha, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Eu prefiro passar vergonha, do que ter todas as riquezas deste mundo. Eu posso não ter a melhor roupa, eu posso não ter a melhor casa, mas eu tenho o maior tesouro. Eu tenho Jesus no meu coração. Jesus é a minha riqueza maior. Este mundo, meus irmãos, pode apresentar as luzes brilhantes, o dinheiro, as riquezas, mas não consegue comprar a alegria que um servo de Deus tem pela fé. Eu já vi homens de Deus, na sua velhice, experimentaram a alegria que muitos que têm dinheiro esperavam ter, e nunca conseguirá, porque eles não têm fé. Só a fé proporciona isso, meus irmãos. Esse homem enfrentou vergonha quando, desafiado a tocar na rocha, bateu com força. Deus o repreendeu, não entrou na terra, mas pôde contemplar aquele que era invisível. E a sua vida é relatada aqui como uma vida de vencedor, porque é a galeria dos que vencem e não dos perdedores.
Ainda, meus irmãos, depois de ver as características daqueles que veem o que é invisível e os desafios, nós terminamos com as estratégias daquele que viu o que era invisível. Observe o versículo 24, 27 e o 28. Eles assumem o compromisso certo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele assumiu o compromisso certo. É pela fé que assumimos compromissos que valem a pena, meus irmãos. Quantos compromissos assumidos que não levam em conta a grandiosidade da nossa fé e da esperança que temos em Cristo. São compromissos vãos, compromissos que não nos levará a lugar nenhum. O mundo quer que nós venhamos a nos comprometer-se com Ele, sutilmente, meus irmãos, de forma sedutora, e condiciona a vivermos ligado a Ele, dependendo dEle, olhando o que é material como se fosse aquilo que nos sustentasse, quando na verdade é o espiritual que nos sustenta. Nós temos que olhar para o que é de fato real. O real é o espiritual, meus irmãos. O material é ilusório, nós não sabemos nem o que estamos vendo. A filosofia questiona muitas coisas que vemos como se fosse algo real, mas são ilusórios. Nós não sabemos nem que cor é essa porta, porque tudo que vemos é a luz que brilha sobre ela. Se tirar a luz, não tem cor nenhuma. Então tudo é ilusão, mas o espiritual é real e verdadeiro. Então, meus amados irmãos, ele assumiu compromissos que valia a pena, e não só isso, tomou decisões corretas, como já disse, que mudaram a sua vida, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios. Essas são as escolhas corretas que devemos tomar, meus irmãos. As suas escolhas estão moldando a sua vida. Se você não tomar decisões certas, a sua vida será sempre a mesma. Muitas pessoas estão sofrendo hoje porque tomaram decisões erradas no passado, e elas estão até hoje produzindo seus efeitos. E Moisés sabia disso, que a decisão era primordial e ele não podia falhar. Por isso precisamos fazer as coisas corretas. E no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. É melhor estar com Deus, meus irmãos, do que todas as riquezas desse mundo. É melhor ser servo de Deus, ser um servo de Deus, do que ser um chefe nas mãos de Satanás. Pessoas e muitas outras pessoas estão chefiando coisas que vão lhe destruir, chefiando cartéis, drogas e tantas outras coisas que vão destruir. E para nós restou o quê? A servidão. Mas a servidão é que vale a pena. É ser servo do Senhor que nos coloca no lugar correto, meus irmãos. Paulo diz em Filipenses 3, do 7 ao 9: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso que ele buscou, foi isso que ele conseguiu, foi isso que o sustentou até a hora de sua morte, quando os portões celestiais se abriram para recebê-lo nos portais eternos. É esse o tesouro que devemos buscar, meus irmãos, nessa noite. A sua maior riqueza hoje é a sua fé.
uma fé genuína, não uma superstição. É uma fé firmada na palavra, firmada em Cristo Jesus, como a de Paulo. É essa fé que sustenta, meus irmãos. Tenhamos fé para suportar as dores, as adversidades. Reclamemos menos e agradecemos mais. Seja mais grato, confie mais no Senhor. Se aproprie do invisível, mesmo que ainda não viu. Portanto, não deixe de sonhar. Sonhe, mas sonhe alto. Espere coisas boas para a sua vida, mesmo quando as pessoas dizem que é impossível de acontecer. Mas lembre-se que a fé é exatamente crer no impossível. É crer em coisas que ninguém jamais pode pensar. Moisés, quando saiu, meus irmãos, dali daquele lugar, precisou contemplar o impossível. E por causa disso, o povo foi salvo. Jesus veio, nos salvou, e estamos aqui, tudo por causa da fé. Por isso, meus amados, a definição da reforma é: o justo viverá pela fé. A justiça não é ser perfeito, seguindo a lei, sem deixar de cumprir uma letra. A fé, meus irmãos, é outra coisa. A justiça de Deus aplicada em nós, e vivendo por isso, vencemos as maiores batalhas. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Que você veja no seu filho uma pessoa especial como o seu pai o viu, como nós vimos aqui no texto, logo de primeira mão, quando lemos que ele de fato olhou para o seu filho e viu ele uma pessoa especial, e por isso não temeu nada. Ele o protegeu até o fim. Veja no seu filho um homem e uma mulher vitoriosos. E agora eu estou muito feliz com a netinha. Eu brinquei com a Sara, fez a fotografia, tem 5 centímetros. Eu disse: Sara, mas vai tirar foto da menina pelada? Não, papai, é no ultrassom. A Sara não podia engravidar, teria que fazer um tratamento, como muitos outros testemunhos que temos por aqui. Teríamos que pagar uma cirurgia, uns 47 mil reais. Mas a fé vale mais do que 45 mil reais. Deus gratuitamente lhe deu, porque Ele é Senhor. Veja o tamanho da fé, veja o que a fé pode fazer. A fé vale mais do que todo o dinheiro que temos nesta igreja, do que todo o dinheiro que tem no mundo. Porque quando não temos fé, o dinheiro no mundo não pode comprar e não pode pagar aquilo que a fé pode dar gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vejo ela um feto pequeno, eu vejo ela uma mulher grande para a glória de Deus, seguindo o passo do seu avô, seguindo os passos do seu pai, seguindo a fé que o Senhor nos deu, a fé suficiente que move a história da nossa vida. Que Deus seja exaltado e glorificado nessa noite.